O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Muitas vezes, quando Jesus falava ao povo, ele usava parábolas e histórias do mundo rural, porque era neste mundo onde ele vivia, onde ele morava, onde ele trabalhava. E Jesus morava no lugar onde havia muitas ovelhas. Era a atividade do povo de sobrevivência. Um terreno assim cheio de pedras, não era um terreno assim bonito como o nosso Brasil, com muitas florestas, rios. Terreno, a terra onde Jesus morava, é onde o povo trabalhava, muitas vezes era uma terra assim difícil, pedra, pedregulhos. E o povo tinha uma atividade pastoril, isso é, trabalhava e vivia cuidando de ovelhas. Por isso que Jesus hoje traz para nós esta parábola do bom pastor e do mercenário. Ele mesmo explica. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Não só cuida, ele é o pastor das ovelhas. As ovelhas são dele. O mercenário é um empregado, um funcionário. Então, se aquele empregado, chamado aqui de mercenário, encontra o perigo, está sendo ameaçado, ele foge, ele se manda. Ao contrário do pastor. O pastor vê um perigo, ele fica aí, defendendo as suas ovelhas. Por isso que Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não foge diante do perigo. Ele prefere morrer, mas ficar aí junto das ovelhas. Esse é o primeiro sentido do Evangelho de hoje, que dá para todo mundo
entender: Jesus é o pastor que cuida das ovelhas. Não está se preocupando consigo próprio. Não está preocupado em salvar a sua pele. A diferente de muitos que estão aí no meio do povo para se aproveitar do povo, para ganhar dinheiro ou ganhar outros privilégios. Jesus é o bom pastor. Ele não tira nada do povo. Ele dá. Ele cuida das ovelhas. Uma imagem muito bonita que eu coloquei, inclusive, no meu Face, é Jesus carregando uma pessoa. Normalmente, as imagens de Jesus bom pastor é Jesus carregando uma ovelha. No nosso caso, é Jesus carregando uma pessoa. Por isso que esta imagem do bom pastor e do mercenário é uma imagem fácil para todos nós entendermos. Mas nós queremos aprofundar um pouquinho mais, encontrar uma luz para o nosso tempo, para a realidade que nós vivemos hoje. E nós poderíamos dizer que, de alguma forma, cada um de nós é ao mesmo tempo pastor e mercenário. Nós todos somos divididos interiormente. E essa realidade é a nossa dor. Se você começa a parar um pouco e pensar, você percebe que dentro de você existe o bom pastor e o mercenário. Pastor é aquele que cuida. Você está imaginando uma mãe que cuida uma criança? É o bom pastor, aquela que cuida, que está aí com a sua criança. Vou dar outro exemplo para vocês. Se você, por exemplo, vê um jovem que está assaltando, que está roubando, você pode ter uma atitude da pessoa que diz, chama a polícia, que grita, mata, prende. E outra atitude, a atitude da pessoa que vê aquele jovem roubando e pensa, quanto deve sofrer a mãe deste rapaz? Como será a família deste rapaz que chega a isso? Vocês estão percebendo a diferença? A pessoa vê o fato, logo toma providência diante do fato, chama até o jornal, televisão, e outra pessoa que para diante do ser humano que está fazendo uma coisa errada. O bom pastor vê, pensa no sofrimento, como lhe disse, da mãe, pensa na sua dor, pensa na realidade sofrida daquele jovem. O pastor sofre, sente, chora, enquanto o mercenário anota, coloca no jornal, faz barulho. O bom pastor, ele olha para o ser humano, ele cuida. O Papa Francisco lembrava nesses dias de pandemia, de tanto sofrimento, e dizia, este é o tempo de cuidar, é o tempo de cuidar. Cuidar da natureza, cuidar das pessoas, cuidar dos animais. É tempo de cuidar. Especialmente nesse tempo de pandemia em que os nervos muitas vezes estão à flor da pele. E qualquer coisa é motivo para a gente reagir, gritar. O bom pastor nos lembra que é tempo de você cuidar, ter compreensão, ter paciência,
olhar para a pessoa, para o ser humano na sua realidade. Tem gente que sempre diz assim: eu falo a verdade, aquilo que eu penso eu falo. Não é assim, muitas vezes? Aquilo que eu penso eu falo, fala a verdade, tem que chamar a atenção. É a atitude do mercenário. A atitude do bom pastor é outra. Não, às vezes nem tudo dá para falar. Às vezes você tem que fechar o olho, 2 olhos, diante, às vezes, do erro. Porque o mais importante é o ser humano, a pessoa. Sabe que aquilo faz sofrer, que provoca sofrimento, provoca dor. Deixe, talvez haja o tempo oportuno. O bom pastor está preocupado com o ser humano, com a pessoa. Está preocupado de cuidar. De cuidar. Por isso que eu disse para vocês que no interior de cada ser humano existe o bom pastor e o mercenário. E diante desse evangelho vale a pena nós pararmos um pouco e olharmos o que está prevalecendo na minha vida. O mercenário ou o bom pastor? Aquele que grita, que fala, até está certo, ele está certo. Está certo? Mas ele não vê o ser humano. Por quê? Por que aquele erro? Aquele que tem dó, tem compaixão. Não é fácil, né, gente? Por isso que vale a pena a gente experimentar, treinar um pouco. Sermos o bom pastor. Ter o coração do bom pastor. Que acima de tudo, acima do erro, das falhas do ser humano, eu paro e olho para o outro com o coração do bom pastor, com o coração da mãe que cuida do filho, mesmo que o filho está errado, mas ela está lá, cuidando, procurando salvar. Acho que vale a pena, diante da palavra do Evangelho que acabamos de ler hoje, esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e todos nós somos chamados, temos a vocação de sermos o bom pastor. Que este coração do bom pastor possa prevalecer na nossa vida. Que o mercenário possa ser colocado de lado. Não sei se deu para entender tudo isso que estou falando agora, mas acho que vale a pena nós pedirmos a Ele, bom pastor, que nos dê um coração, cada um de nós, de ser o bom pastor, aquele que sofre com o outro, chora com o outro, se alegra com o outro, passa por cima dos defeitos, das limitações, vendo o valor do ser humano, nosso irmão e nossa irmã. Vale a pena tentar, né, gente? Faça a experiência esta semana, ser mais bom pastor e menos mercenário.